Olá, o meu nome é Carlos Rafael, eu sou acadêmica do primeiro período de Medicina da Universidade Estadual de Roraima. Juntamente com os meus colegas Fernando Pellegrini e Heloísa Botelho, nós iremos abordar sobre a nutrigenômica e a nutrigenética na disciplina de Bioquímica, ministrada pelo Dr. Professor Igor Nasser. Esse trabalho ele faz parte de um projeto de extensão da Universidade Estadual de Roraima pelo Inova Campus. A nutrigenômica e a nutrigenética são dois campos interdisciplinares que buscam entender a interação complexa entre a genética e a nutrição humana. A nutrigenômica estuda como os nutrientes afetam a expressão gênica e como essa interação influencia na saúde e no metabolismo dos seres humanos. Por outro lado, já a nutrigenética, ela já investiga como as variações genéticas individuais podem influenciar na resposta de uma pessoa a determinados tipos de nutrientes e como esse tipo de informação pode ser utilizada para desenvolver estratégias personalizadas para a nutrição desse ser humano. Inicialmente, discutiremos os conceitos fundamentais da genética e nutrição, estabelecendo as bases necessárias para compreender a interação entre essas duas disciplinas. Em seguida, abordaremos a nutrigenômica, examinando os mecanismos pelos quais os nutrientes podem moldar a expressão gênica e influenciar os processos metabólicos importantes. Posteriormente, voltaremos a nossa atenção à nutrigenética, porque ela vai explorar como as variações genéticas podem afetar a absorção, o metabolismo e a utilização de nutrientes específicos, destacando estudos recentes que identificam o polimorfismo genético associados a diferentes respostas nutricionais e discutimos como essas descobertas podem ser traduzidas em recomendações dietéticas personalizadas. Além disso, abordaremos os desafios e as limitações da aplicação prática da nutrigenômica e também da nutrigenética, e como as necessidades de estudos de validação e a sua consideração de outros fatores ambientais e o estilo de vida que a pessoa vive, né? É válido ressaltar que a nutrigenômica ela é subdividida em 3 partes: a transcriptona, a proteômica e a metabolômica. O que é a transcriptômica? A transcriptômica ela visa analisar os produtos da transcrição, como o RNA mensageiro e as suas alterações frente a um nutriente ou também um bioativo. Já a proteômica, ela analisa os conjuntos de proteínas e as alterações sofridas quanto na presença ou na ausência desses nutrientes ou desses bioativos. Já a metabolômica, ela analisa como se dá o controle do transporte de determinados nutrientes e metabólitos na sua rota bioquímica em si. Olá, eu sou Fernando Pellegrini e vou dar continuidade ao trabalho. A nutrigenômica é um campo de estudos que investiga como os nutrientes presentes na dieta podem afetar a expressão gênica e a função dos genes. Exemplo pode ser nossa própria dieta, o dia a dia, como o uso de alimentos como vitamina C podem influenciar tanto nos radicais livres como também no próprio DNA. Não necessariamente gerando uma mutação, porém ele afeta na nossa bioquímica e na forma como esses alimentos podem gerar energia para os nossos organismos. Enfim, ela se baseia na ideia de que a dieta pode modular a atividade dos genes, influenciando assim a saúde e a sensibilidade a doenças. Exemplo: pessoas que têm uma nutrição baixa estão mais suscetíveis a marasmo e outras doenças que podem dificultar a ação dos nossos anticorpos e, por consequência, o nosso sistema imune em geral. A palavra nutrigenômica é uma combinação de nutrição e genômica,
referindo-se à análise de genes e seus produtos, bem como aos processos bioquímicos que eles contribuem. A nutrigenômica busca entender como os nutrientes interagem com os genes, afetando a transcrição gênica. Como isso funciona? De acordo com a nossa alimentação, ela pode alterar diretamente a atividade do DNA, do RNA. O que seria isso? É o processo pelo qual a informação genética é copiada do DNA para o RNA mensageiro. Todos os alimentos que a gente consome, em tese, ele teria que gerar energia para o nosso organismo e assim ajudando o nosso metabolismo. Só que pessoas que têm uma alimentação desregrada ou pessoas que não têm acesso a uma alimentação saudável acabam alterando esses processos. É o caso de pessoas que comem muito produtos industrializados, por exemplo. Produtos que geram um grande valor energético, porém pouco a ser aproveitado, como pouco nutrientes, como proteínas, como carboidratos e também como sais minerais e vitaminas, afetando apenas o valor calórico. A pessoa tendo um valor calórico acaba transformando toda essa energia ou todo esse alimento indo direto para a via glicolítica, que acabaria sendo, como posso dizer, armazenado em forma de gordura. Essas interações podem influenciar a produção de proteínas, enzimas e outros componentes celulares, que desempenham papéis cruciais no metabolismo e no funcionamento do organismo. Por meio da nutrigenômica, os pesquisadores podem identificar como os nutrientes específicos podem ativar ou desativar certos genes, bem como influenciar as vias metabólicas envolvidas no processo de nutrientes. Quando os cientistas falam que, de acordo com a alimentação, a gente pode ativar ou desativar certos genes, eles estão falando que a gente pode ter uma alimentação voltada para uma saúde, para uma qualidade de vida melhor. Ou seja, evitando certos tipos de alimentos, como por exemplo a salsicha, que já foi comprovadamente estudada e definida que é um alimento que pode diminuir até 10 minutos de vida de uma pessoa a cada salsicha comida. É meio estranho, mas temos trabalhos científicos sobre isso, por exemplo, artigos do Cielo. A nutrigenômica também permite investigar como fatores genéticos podem afetar a resposta de uma pessoa a determinados nutrientes. Por exemplo, certas variações genéticas podem tornar uma pessoa mais suscetível a deficiências nutricionais ou a certos efeitos adversos causados pela dieta. Compreender essas variações genéticas pode ajudar na identificação de subgrupos populacionais que podem se beneficiar de intervenções dietéticas específicas. Em resumo, a nutrigenômica busca revelar as interações complexas entre a dieta e os genes, proporcionando uma base científica para estratégias nutricionais personalizadas, promovendo uma abordagem mais individualizada para a promoção da saúde e do tratamento de doenças. Olá, eu me chamo Heloísa e eu vou dar continuidade ao trabalho. A nutrigenética reconhece que cada indivíduo possui um conjunto único de genes. E essas variações genéticas podem influenciar a forma como o organismo processa, metaboliza e utiliza os nutrientes. Essas variações genéticas podem afetar a atividade de enzimas, transportadores e receptores envolvidos no metabolismo dos nutrientes, alterando assim a forma como o corpo vai responder à dieta. Ao estudar a nutrigenética, os pesquisadores podem identificar polimorfismos genéticos, que são variações comuns no DNA que ocorrem em diferentes indivíduos. Esses polimorfismos genéticos podem estar associados a diferenças na absorção de nutrientes, no metabolismo de vitaminas e minerais, na resposta ao consumo de gorduras, carboidratos ou proteínas, e em outras áreas relacionadas à nutrição. Com base nessas informações genéticas,
os profissionais de saúde podem fornecer recomendações dietéticas personalizadas, levando em consideração as variações genéticas individuais. Então, eles organizam dietas de acordo com o perfil genético da pessoa para melhorar a qualidade de vida, prevenir doenças e promover a saúde. Outro exemplo é que uma pessoa com polimorfismo genético, que afeta o metabolismo da vitamina D, pode precisar de uma ingestão maior dessa vitamina para atingir níveis adequados em comparação com uma pessoa sem essa variação genética. Então, essa pessoa recebe um suplemento de vitamina D sintético ou então, por meio da alimentação, ela repõe esse nutriente importante. A nutrigenética também pode auxiliar na identificação de indivíduos com maior risco de desenvolver certas doenças relacionadas à dieta, como as doenças cardiovasculares, a obesidade e até mesmo a diabetes tipo 2. Essa informação genética pode ajudar na adoção de estratégias preventivas específicas, como ajustes na dieta e também no estilo de vida. Fazer exercícios físicos, caminhar, ter uma vida ativa, fora da margem do sedentarismo. E para minimizar os riscos associados a essas condições, é importante relacionar não só o estilo de vida ativo com exercícios, mas também com a alimentação. Ter uma alimentação saudável para poder prevenir essas doenças e ter uma saúde de qualidade. Diante dos assuntos que foram abordados, agora daremos ênfase à questão da nutrigenética e as doenças monogênicas. O que seriam essas doenças monogênicas? O nome já é autoexplicativo. São as doenças que afetam um único gene, como a galactosemia e a fenilcetonúria. O que seria a galactosemia? É o acúmulo de galactose no sangue que pode causar danos neurológicos irreversíveis se ela não for tratada precocemente. Já na questão nutricional, trata-se de uma doença restrita em galactose e lactose. Já a fenilcetonúria é o acúmulo de felanina no sangue, que também pode causar danos neurológicos irreversíveis se não tratada precocemente, assim como a galactosemia. Já o seu tratamento nutricional se faz com a dieta hipopoteica, que no caso seria uma dieta com um pouco uso de proteínas. Concluindo a apresentação, infere-se que as perspectivas futuras desses campos emergentes, como o uso de tecnologias de sequenciamento genético de próxima geração e a integração de dados ômicos, servem para uma compreensão mais abrangente da interação entre genética e nutrição. Esses dados ômicos são um conjunto de técnicas moleculares que auxiliam na compreensão dessas diferentes moléculas biológicas que dão funcionalidade a um organismo vivo. Enfatizamos também a importância do trabalho colaborativo entre geneticistas, nutricionistas e profissionais de saúde para traduzir os avanços científicos em intervenções efetivas e personalizadas que melhoram a saúde e o bem-estar da população. Ademais, é importante ressaltar que a nutrigenética é apenas um dos fatores que influenciam a resposta nutricional de uma pessoa. A dieta, o estilo de vida, o ambiente e outros fatores também desempenham papéis importantes na saúde e no metabolismo. Portanto, a nutrigenética é uma ferramenta complementar que, quando combinada com outras informações, pode fornecer insights valiosos para a nutrição personalizada. Ademais, o termo nutrigenômica também se refere a essas influências de fatores dietéticos sobre o genoma humano. Foca em como esses nutrientes modificam a expressão gênica, permitindo uma melhor compreensão de como os componentes alimentares afetam essas rotas metabólicas e a homeostasia, o equilíbrio. Portanto, você é aquilo que você come. Essa frase é um dito popular
que relaciona a ação da nutrigenética e da nutrigenômica, porque enfatiza que as relações que ocorrem no nosso organismo dependem dos nutrientes que estão presentes nele ou pela ausência deles. Então, essas são as nossas referências bibliográficas. Obrigada pela atenção. Até a próxima.